Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui hoje para ler Lucas capítulo 16. Essa parábola, essa passagem, este capítulo que é tão importante para nossas vidas. Amém? A parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que isso que ouço a teu respeito, presta as contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas da origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, meus irmãos, até aqui a gente vê uma questão muito interessante. Fala sobre aqui, ó, isso aqui eu acho interessante que eu quero falar com vocês. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. E isso nos mostra que nós devemos ser sábios com as pessoas que não são cristãos, que não são crentes, porque eles são muito sábios nas coisas do mundo. E nós devemos aprender com eles nesse sentido. Tem muita gente que não está na igreja, e a gente vê pelo versículo 8, mas que tem uma sabedoria enorme para nos ensinar. E nós devemos aprender. Principalmente em questão financeira. Eles sabem administrar bem o dinheiro, coisa que muitas vezes pessoas de dentro da igreja não sabem. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então quem é fiel em ajudar com 100 reais, vai ser fiel em ajudar com 1000. Quem é fiel num salário de 100 reais, quando tiver um salário de 1 milhão, vai ser fiel. Entendeu? Deus dá as coisas a cada um de acordo com aquilo que a pessoa pode e sabe que a pessoa não vai cair, entendeu? A riqueza Deus dá como um presente. E quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então olha só que interessante aqui. Deus diz claramente que nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas, porque um vai entrar em conflito com o outro no nosso coração. E a riqueza, se a gente deixa ela dominar, ela sempre vai ganhar. Entendeu? Se a gente deixa nossa natureza adâmica reinar, a riqueza ela sempre vai querer nos consumir. Entendeu? Então nós devemos tomar cuidado. Não é que é errado ser rico, pelo contrário. O errado está no apego às riquezas desse mundo. Jesus reprova os fariseus. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então a lei vigorou até João. Então João ele representa a antiga aliança. A nova aliança começa a partir de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Acerca do divórcio, quem repudiar a sua mulher e se casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, Deus nos dá uma orientação sobre o casamento aqui,
E a questão de você só pode separar se for em questão de adultério. E a gente entende, né? Você não vai deixar uma pessoa que está sofrendo agressão, tanto um homem quanto uma mulher que está sofrendo algum tipo de agressão, continuar num casamento desse e não fazer nada, né? Tem que ser tratado mal pela raiz, né? Tem que ser feito um acompanhamento pastoral para aquela situação ser resolvida, né? Deus quer que nós sim permanecemos casados até que a morte separe. Isso é a vontade de Deus. É isso que Deus sempre quis desde a fundação do mundo. Deus fez o homem e a mulher, a imagem de Deus os criou, para que vivam em comunhão até que a morte os separe. A grande questão é que nós hoje vivemos num mundo cheio de problemas, né? De casamentos, de brigas por dinheiro. E é aí que entra a questão que Jesus fala do divórcio, que é muito perto daquilo que Jesus falou também da avareza, entendeu? Olha só, o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, lembrou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Veja que até aqui, por que Deus faz isso com a pessoa ali? Porque nós devemos prestar assistência a quem está passando necessidade. Nós devemos ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade. Não é que isso nos salva, meus irmãos, isso não salva a gente. O que salva é o sangue de Cristo. O que salva é Cristo morreu em nosso lugar para nos salvar. É o Cristo que nos salva. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. É isso que nos salva, estar em Cristo. Agora, nós devemos evidenciar essa salvação. E uma das maneiras de evidenciar essa salvação é ajudando os necessitados. E esse cara não ajudou. Esse cara estava nem aí. Claro que a salvação ali, ele estava num ambiente aqui. Cristo ainda não tinha morrido e ressuscitado nessa história aqui, no caso. Cristo não tinha ressuscitado nessa história aqui. Mas a gente vê como que Deus pesa, né? A questão de você cuidar dos necessitados. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a gente vê aqui que qual que era a ideia deles aqui da antiga aliança aqui. Beleza, eles viram essa desgraça acontecer com a pessoa aqui, né? Mas eles têm Moisés e os profetas para falar com eles, para eles se arrependerem. Se eles não ouvir nem os profetas e nem Moisés, quem dirá ouvir a Deus? Entendeu? Então a lei e os profetas, elas apontam para Cristo, e Cristo é o nosso Salvador. E se a gente não ouvir nem a lei e os profetas, quem dirá ouvir Cristo e aquilo que Cristo veio fazer? A lei e os profetas apontaram para Cristo, e Cristo é o cumprimento de tudo. E nós somos hoje abençoados por causa do sangue de Cristo, por causa da morte e ressurreição de Cristo, por causa daquilo que Ele fez em nosso lugar, e fez para sempre em nosso lugar. Obrigado, Deus, por essa palavra, Deus, que nós estamos aqui ouvindo e lendo, Pai. Pai, que nós sejamos humildes, Pai, diante da Tua presença. Que nós não sejamos apegados ao dinheiro e às riquezas. Que, como diz aqui, o dinheiro e as riquezas não podem competir com o Senhor, porque é perigoso. E nesse mesmo capítulo, Deus, que Tu fala sobre amor e riquezas, o Senhor fala do divórcio, que está totalmente ligado a isso aí. Muitas pessoas, Deus, a gente sabe, Deus, que tem divórcio, Deus, e é por causa disso aqui. Então, Senhor Deus, que nós aqui, Deus, possamos ser abençoados por Ti, Deus. Pai, que cada pessoa aqui possa ser livre da avareza, livre do coração
apertado com dinheiro, porque isso interfere até no casamento delas, Pai. Por isso que Jesus escreve no 18, aliás, sobre isso. E escreve lá em Marcos 10, 12, Mateus 19, capítulo 9. Então, Deus, que nos dê essa graça, Deus, de nós não sejamos essas pessoas avarentas. E que, por causa da avareza, do apego às riquezas, acabam fazendo coisas ruins. Não, que nós sejamos aqueles que administram bem as riquezas, Pai, para a tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine em seu coração. E até amanhã, que nós vamos ler Lucas capítulo 17. Amém? Valeu, valeu. Fui!